partilhas. Nós vamos então passar agora a palavra para o nosso palestrante de hoje, Antônio França, que vai nos falar sobre a alma e o espírito. França, você tem uns 30 minutos e mais uns sete de cortesia. Boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, o tema é a alma e o corpo físico, e futuramente os dois se tornarão espírito, Isso, eu li errado aqui. Desculpe. faz parte. Para falar da alma e do corpo físico, temos que falar inicialmente de como foi constituído o nosso planeta Terra, lá atrás, como a origem do ser humano. Então, Deus, na sua visão de mundo, resolveu criar um planeta para dar continuidade à sua obra. Então, vamos entender o universo da seguinte forma. Vamos dividir ele em três partes, três imensas partes, né? Então, vamos dizer assim, Deus ficaria lá em cima, lá no topo. Em seguida, vinha o plano superior. Esse plano superior, ele vai, desde quando termina a dimensão de Deus, ele começa ali e termina onde começa o plano médio, ou intermediário, ou o plano astral. E em seguida, quando termina o plano astral, inicia o plano inferior, onde tem as energias mais grosseiras. Então, na parte superior, lá em cima, o que é que vai acontecer? Não tem como criar nada, porque a matéria é hipersutil e não dá para condensar esse tipo de energia hipersutil. Mas quando termina o plano superior, inicia o plano intermediário, também chamado de plano médio ou plano astral. E o que é que se cria nesse plano médio, nesse plano astral? A alma daquilo que vai ser criado no plano físico. Ou seja, a alma que corresponde a um corpo material que vai ser dele. Então é criado nesse plano médio, ou plano astral, a alma. E no plano inferior, onde vibra as energias mais densas, mais grosseiras, o que é que se cria nessa faixa vibracional de energia? Aí se condensa as energias para se criar o planeta, né? No nosso caso, o planeta Terra. E o que é que se cria mais nessa faixa vibracional onde condensa energias para criar o planeta Terra? A matéria. Então, Deus, na sua planificação divina, entendeu que precisava se criar um planeta. No caso, o planeta Terra. E aí ele reuniu a sua equipe de espíritos e disse, ó, preciso de criar um planeta Terra, um planeta, que eu tenho um projeto para esse planeta. Criou a sua equipe espiritual, coordenada por um espírito, e eles desceram ao plano inferior, onde está a faixa mais grosseira de vibração de energia, e ali ele condensou as energias do plano inferior
E por um tempo de 200 milhões de anos, né, ele condensou a matéria do planeta Terra. Esse planeta Terra, então, levou 200 milhões de anos para ter as suas energias condensadas e formar essa bola imensa que é o planeta Terra. Então, o que aconteceu em seguida? O responsável pela equipe dessa criação desse planeta chegou em Deus e disse: Olha, o planeta está pronto e agora ele precisa ser habitado. Habitado por quem? Quem iria habitar um planeta que só tinha massa condensada? Não tinha vegetal, não tinha animal, não tinha muito menos ser nominal. Só tinha massa condensada das energias da natureza que o espírito condensou. Ora, nessas condições, o único ser que poderia habitar esse planeta era o reino mineral. Era o mineral. Então, ele estaria adaptado às condições do planeta Terra na oportunidade. Mas para criar um mineral, um habitante no planeta Terra, no caso, o espírito não tinha como condensar as energias para criar diretamente o mineral. Porque se assim ele o fizesse, primeiro que ele não conseguiria, se conseguisse, ele poderia até descondensar o próprio mineral que estava condensando, dada a sua vibração, que é alta, forte. Então, o que é que ele fez? Ele usou um artifício que é próprio da criação dos espíritos, de criar um corpo intermediário. Esse corpo é reconhecido como uma alma. Mas onde é que ele ia criar essa alma? Ele ia criar essa alma, como criou, no plano astral, ou no plano médio, ou no plano intermediário, como já falei antes. Você tem o plano superior, das energias hiper sutis. Quando termina essa faixa, entra o plano de vibração intermediária, que é o astral, de matéria quintessenciada, e foi aí que ele achou o ambiente propício para condensar as energias do plano astral e criar uma alma. É claro que, se o planeta não tinha condições de ter outra vida, nenhum vegetal, nenhum animal, nenhum hominal, ele só poderia criar uma alma de acordo com o que ele iria criar no plano físico, no planeta. Ora, se ele ia criar um mineral no planeta, ele tinha que criar uma alma de acordo com o mineral. Então, ele condensa as energias do plano astral e cria uma alma, que vai ser a alma do mineral, matéria quintessenciada, tão imperfeita quanto o mineral o será na sua criação, mas constituído dos centros de força já, desde essa origem, desde essa criação, desde essa época, que essa alma já tem os centros de forças já definidos. E então ele condensa as energias do astral e se liga a ela. Para quê? Essa ligação do espírito com a alma que recentemente ele criou. Para dar vida, para dar condições de que ela pudesse sobreviver. Aí agora ele vai dar continuidade à sua obra. Agora ele vai criar um corpo físico no planeta. E esse corpo físico é o mineral. E através da alma, ele vibra as energias
inferiores, que condensa a massa, a matéria, e aí ele condensa o mineral no planeta Terra, na parte física do planeta Terra. E ao fazer isso, ele se liga por cordões perispirituais ao mineral que ele criou, para que ele pudesse mandar energias tanto para a alma, ele está ligado, como para o mineral que ele acabou de se ligar. E aí ele começa o trabalho dele, a via sacra dele, de transformar esse mineral em vegetal, em seguida em animal e posteriormente no ser hominal. Ora, esse tempo que levou, no caso, da passagem do mineral para o vegetal, foram 50 milhões de anos. Sem o mineral fazer nada, sem ele se esforçar para evoluir, apenas no tempo da natureza, ele levou 50 milhões de anos para ter a sua evolução. É bom lembrar que o mineral ele passou por três fases: mineral inferior, né? Mineral médio e mineral superior. Essas fases são a aceleração das suas energias, que proporciona a ele uma evolução. Quando ele chega no estágio de mineral superior, ele já tem condições de se tornar um vegetal. E essa transformação é feita no astral. Então o espírito vai e condensa a forma do vegetal no plano astral e em seguida ele condensa no plano físico do planeta e cria o vegetal. Então se vê aí o quê? Uma evolução da matéria mineral para agora a matéria vegetal. Qual é a diferença que existe entre o mineral e o vegetal? O mineral é um corpo grosseiro que aparentemente inerte, mas tem seus movimentos energéticos dentro dele. E o vegetal é um ser mais sensível, é um ser que já tem algum projeto de futuro corpo físico. Ele já tem as circulações onde a água vai circular para alimentar os, as floras, as folhas, as flores, os frutos. E o próprio vegetal, o tronco, né? Tem a circulação da água dentro dele, que é como se fosse o sangue no corpo da gente. Então, o vegetal também tem esse estágio inferior, médio e superior. São vibrações que vão aumentando nesses corpos. Porque o mineral, quando ele foi criado, ele já foi criado como um centro de forças. Então, esse centro de força acelera a vibração, a frequência vibracional, e ele passa para um outro plano vibracional, no caso, o vegetal. O vegetal também segue o mesmo procedimento, também tem seus centros de forças, ele acelera a sua faixa vibracional e se credencia a se tornar um animal. É claro que ele não vai se tornar um animal, um elefante, um jacaré, um animal avantajado no início da formação do animal. Ele começa como um pequenino germe que vai se transformando, vai tomando forma, vai se modificando e vai também se desenvolvendo fisicamente.
A passagem do vegetal para o animal não quer dizer que ele passou direto para um corpo pesado, um animal avantajado. Ele começa com pequeninos germes e vai se desenvolvendo. Conforme o nosso mestre diz, todo início de qualquer criação, ele é imperfeito e grosseiro. E vai se pulindo, vai se transformando, vai evoluindo e vai tendo outras condições. Então, o vegetal, que tem também o estágio inferior, médio e superior, passa para o animal. E o animal também leva esse mesmo estágio inferior, médio, superior e atinge a sua perfeição no seu reino. Então, são 50 milhões de anos que esses três corpos que habitam esses três reinos inferiores têm para evoluir, para passar de um reino para o outro. E qual é o ser animal que dá origem à formação hominal? É o macaco, né? O chimpanzé. É ele que é considerado o mais próximo do ser humano, do homem, né? E através dele é que inicia-se a alma animal para uma alma hominal. É o mesmo centro de forças, é a mesma alma, agora, aí uma forma diferente, ou seja, ele agora vai ter uma forma hominal. O primeiro homem foi fora das características atuais do homem atual. Ele tinha seus braços que passavam do joelho, né? O corpo era todo cabeludo, ele tinha uma aparência mais de um animal do que de um ser hominal, e tinha um rosto triangular, com olho na testa. Essa foi a primeira formação do corpo físico do ser hominal. Mas com a transformação da espécie, ele foi se aproximando à forma atual do ser humano, do homem. Né? Porque, veja, essa formação nominal, essa primeira formação, ela veio de uma evolução de seres que era da faixa inferior, de reinos inferiores. Né? Mas, a partir do momento que há uma modificação no comportamento do ser humano, onde há uma união sexual entre homem e mulher, a produção tomou uma outra forma, tomou uma forma do ser humano atual. Então, houve um avanço no comportamento do ser humano e esse avanço caracterizou uma formação nova na aparência física do homem. Então, está aí a escala da parte física do corpo físico. Está aí a escalada evolutiva do corpo físico. Mas a alma, que vem acompanhando tudo isso, ela também vem evoluindo. E ela vai chegar a um ponto de evolução tal que vai se transformar em uma centelha divina depois que ela, junto com o corpo físico, é considerado um ser perfeito no plano material. Mas no plano material, tem várias etapas para que esse corpo físico, essa matéria, se transforme e evolua e chegue ao ponto de um ser perfeito no plano material. Então, cada plano que nós temos para desenvolver corresponde a um centro de força nosso. Por exemplo, o plexo epigástrico, ele tem como característica a necessidade, como virtude, a fortaleza.
como o vício, o orgulho. Né? Então, se a gente acelera a frequência vibracional desse centro de força, nós vamos eliminar os vícios, no caso, o orgulho, vamos acrescentar com mais força a vibração da fortaleza, que é virtude, e vamos eliminando as nossas necessidades, porque o aumento da frequência vibracional faz com que a gente altere essas condições próprias do ser humano. Então, veja, isso do plexo epigástrico. Aí vamos ao plexo cardíaco. Né? Qual é a característica do plano cardíaco? A vontade. Qual é o vício? A cólera. Qual é a virtude? A temperança. Então, se a gente aumenta a frequência vibracional do cardíaco, nós eliminamos o vício da cólera, ele deixa de existir, deixa de nos acompanharmos, nós passamos a ter vontade determinada, uma vontade dominada, vamos dizer assim, e uma temperança controlada, onde nós vamos controlar as nossas ações com mais consciência. Né? Se nós desenvolvermos o plexo frontal, esse plexo frontal tem como vício a inveja, né? Tem como característica principal o tato, a imaginação, aliás. O tato é uma outra função orgânica. Ele tem como característica principal a imaginação e tem como virtude a prudência, como vício a inveja. Pois bem, se nós acelerarmos a frequência vibracional do plexo frontal, que fica aqui, nós vamos eliminar nossa inveja, vamos deixar de ser invejoso, nós vamos desenvolver a nossa imaginação, né? E vamos ser mais prudentes, porque a virtude do plexo frontal é a prudência. Então, vamos ser uma pessoa prudente. Se nós desenvolvermos o chakra coronal, nós vamos deixar de ter como vício a luxúria, porque você tem a luxúria da cobiça, tem a luxúria do sexo e a luxúria da corrupção. São três condições de luxúria que esse vício do coronal tem. Mas se nós acelerarmos a frequência vibracional deste centro de força, nós vamos eliminar esse vício da luxúria e vamos desenvolver a nossa virtude, que é a perseverança. Então, observe que é importante desenvolver o nosso centro de força. Se nós vamos desenvolver o plexo braquial, nós temos como virtude a esperança, temos como vício a gula e temos como característica a verdade. Ora, se nós aumentarmos a frequência vibracional deste centro de força, do braquial, nós vamos ser menos gulosos, porque gula é um vício. Você vê que a pessoa que é guloso demais é a tendência de engordar e forçar o coração e os órgãos que estão no controle do nosso organismo. O pulmão, pessoas que ficam sem ter jeito de dormir, que é gordo demais, né? Sem ter jeito de se movimentar, que tem dificuldade de locomoção, e tantas coisas mais que a gordura prejudica o ser humano. Então, se a gente acelerar, né, a frequência vibracional do plexo braquial, que fica mais ou menos aqui, onde predomina o éter prana, a energia do prana, a gente melhora as nossas condições de vida. Descendo para o plexo sagrado,
nós temos como vício, o plexo sagrado, a preguiça, né? Como característica a consciência e como virtude a caridade. Então, passamos a ser uma pessoa caridosa, né? Consciente e menos preguiçoso. Então, nós temos que desenvolver esse senso. Se desenvolvemos o chakra umbilical, nós temos como vício ali a avareza. A avareza é apego às coisas materiais, em que você só se pudesse levar tudo com você quando você morresse. E é isso que prejudica a alma quando desencarna, esse apego às coisas materiais. Então, a avareza é isso, é apego às coisas materiais, que prejudica a alma no desencarne. E ele faz parte do vício do chakra umbilical. Qual é a característica do chakra umbilical? A ciência. Ciência de quê? A ciência do que somos, do que fizemos e do que somos capazes de fazer através da transformação nossa. E qual é a virtude do chakra umbilical? A fé. A fé. E veja que a fé, ela é a última virtude a se desenvolver no ser humano. Por quê? Porque ela é a recompensa do saber. Quando você desenvolveu todos os seus centros de forças, você adquiriu conhecimento, você adquiriu ciência, né? Aí, quando você desenvolve o chakra umbilical, você tem como recompensa a certeza de que você está certo no seu desenvolvimento dos seus centros de força. Então, ela entra como uma recompensa do seu saber. Então, se você tem fé, você tem conhecimento, você tem ciência, você tem saber. Se você não tem nada disso, você não tem fé. Você está sempre na opinião dos outros, seguindo a opinião dos outros. Essa é a máxima do corpo físico. É claro que vocês desenvolvendo esse centro de força do corpo físico, vocês também desenvolvem o centro de força da alma. Porque a alma é a matriz do corpo físico. O que você tem no corpo físico, você tem na alma. Os órgãos do corpo físico constituem também os mesmos órgãos da alma. É claro, tem matéria quintessenciada, mas a alma é a matriz do corpo físico. Nós somos a cópia xerox de nossa alma. Então, se nós desenvolvemos os centros de força do nosso corpo físico, por extensão, também nós desenvolvemos os centros de força da alma. E no plano, a planificação divina, você tem vários planos de desenvolvimento da matéria. Você tem o plano material, astral, mental, o búdico, o nirvânico, o paranirvânico e o mahaparanirvânico. Cada plano desse corresponde a um centro de força. O material corresponde ao epigástrico. O astral corresponde ao cardíaco. O mental corresponde ao frontal. O búdico corresponde ao coronário. O nirvânico corresponde ao braquial. O paranirvânico corresponde ao sagrado.
E o Mahaparinirvana corresponde ao umbilical. Então, quando nós desenvolvemos estes centros de forças, nós vamos nos libertando das necessidades físicas de reencarnar. E quando conseguimos desenvolver o último, que é o Mahaparinirvana, que corresponde ao chakra umbilical, que eu disse que onde está a fé está no chakra umbilical. E o Mahaparinirvana é o último plano evolutivo do ser humano. Ele está no chakra umbilical. Então, quando você desenvolve esse chakra, esse centro, uma vez que já desenvolveram os outros, você cessa a sua necessidade de reencarnar. Você não tem mais necessidade de reencarnar. Porque você já atingiu o topo da perfeição do plano material. Então, veja, é importante desenvolver os nossos centros de força. São eles que vão representar-nos lá nos planos de energias. Quando não há mais necessidade de se reencarnar, não há mais necessidade daquele centro de força ter um corpo físico para ele poder desenvolver, ele se desliga completamente de um corpo físico, a alma se desliga do espírito, o espírito se desliga da alma e retorna ao Pai para receber novas missões, outras missões, o espírito que habitou nosso corpo tantos anos, tantos milhões de anos. Os centros de força da alma, que não precisa mais de corpo astral, cada um entra nos planos de energias da natureza, Buloca, Terixaloca, Svaloca, Mahaloca, Yanaloca, Tapaloca e Tatialoca, ou seja, cada um dos centros de força da alma vai entrando num desses planos correspondente a ele, e ele vai acelerando a sua frequência vibracional. Ele não tem mais corpo físico, mas tem a faixa de energias que vai estimular ele a vibrar, aumentar a faixa vibracional dele. Porque as reencarnações sucessivas é para que possamos aumentar as vibrações de nosso centro de força, caracterizando como evolução do ser. Quando a gente aumenta a frequência vibracional do nosso centro de força, nós estamos evoluindo, estamos nos libertando dos vícios, das necessidades materiais, estamos vibrando uma faixa superior, como Jesus, como Buda e recentemente como Chico Xavier. Então, os, os centros de força da alma, por ser mais sutil, por ser feito de matéria quintessenciada, quando não há mais necessidade de reencarnar em um corpo físico, esses centros de força da alma vão entrando em cada um na sua faixa energética, em cada loca dos planos de energia. Aí você pergunta, e os centros de força da matéria vai para onde? Hã? É a pergunta que não quer calar. Os centros de força da matéria, como está ainda um pouco condensado, ele vai ficar numa faixa intermediária entre o plano físico, material e o plano de energia. Tem uma faixa chamada Kama Loka, né? E ele vai ficar ali, se preparando para seguir o mesmo caminho dos centros de força da alma, onde cada centro de força nosso, da matéria, que não tem mais matéria, então ele vai entrando, cada um em um plano de energias correspondente à vibração de cada um. E ali ele vai acelerar a sua frequência vibracional. E chegar num ponto em que todos vão ficar numa faixa vibracional igual. Então eles vão se unificar.
Ao se unificar, eles passam a ser identificados como centelha divina. E Deus, que tem dois movimentos, um de centrífuga e outro de centrípeta, ele, através de centrífuga, absorve esses seres que chegou nessa faixa vibracional, a última faixa vibracional de um ser, e absorve para dentro dele, para ali ele fornecer a corrente de onda de vida para este ser que se tornou agora espírito. Então, ele passa a ter o direito de usar a energia da vida e criar seres e dar vida a esses seres. Como o nosso espírito criou a nossa alma, deu vida a ela, criou o nosso corpo físico e dá vida ao nosso corpo físico. Então, a morte é somente o desligamento do corpo físico com a alma. Mas o espírito continua ligado à alma, fornecendo ainda energia de vida para ela. E ela continua viva no plano astral, no plano espiritual. Mas o corpo físico, que se desligou da alma, através desses cordões perispirituais, onde ele recebia do espírito a energia da vida, ele não tem mais como receber, porque ele desligou, né? Os três pontos, que é o chakra coronário, o chakra umbilical e o chakra sagrado, são os pontos de ligação em que o espírito envia as energias para esse corpo físico, está se movimentando, está vivo. Então, a morte vem e desliga esses pontos vitais, que são chamados chakras. São chamados chakra porque ele aguenta, suporta a vibração que vem do espírito para a matéria. E os plexos não aguentam. Ele absorve a energia da natureza quando nós vamos dormir e gastamos energia durante o dia. Então ele recebe as energias da natureza e recebe as energias desse chakra, que recebe energias que o espírito manda para ele. Então o espírito manda energia para os chakras, os três chakras, coronal, umbilical e sagrado, e esses chakras repassam para os plexos. E os plexos repassam para os órgãos. Então, quando nós nos tornamos seres perfeitos no plano material, não temos mais necessidade de reencarnar. E aí nós completamos a nossa jornada de perfeição, que é justamente tornando-nos espíritos. Então, a nossa viagem é do mineral até espírito, passando por várias etapas da vida. É só, irmão presidente, e é só, meus irmãos. Obrigado, Francis. Trifão, encerra esta parte.